E o nosso desafio é sempre receber crianças que não aprendem. Então, a minha vida inteira eu lidei com crianças que não aprendem. Poucos foram os que aprendiam. Se aprende, não vem procurar a gente. Só vem procurar a gente quem não aprende. Então, durante a vida toda, e ainda eu espero por muito tempo, ter o desafio de levar o conhecimento a quem tem dificuldade para aprender. Então, eu queria partilhar um pouquinho dessas histórias, ou dessas ações, ou mesmo dessas concepções que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, o que é aprender, o que é saber, o que é conhecer, o que é ensinar, porque, na realidade, eu acredito que todos nós dividimos esses temas. No dia a dia, vocês também têm esses desafios. Enfim, é isso que eu quero fazer, partilhar. E para a gente começar essa história toda, nós podemos pensar o que é conhecimento. Porque a gente manda filho para a escola para aprender. Aprender, quem aprende, aprende alguma coisa, ou seja, vai aumentar o repertório de conhecimentos. Mas que ideia que nós temos de conhecimento? Nós podemos ter ideias variadas. Por exemplo, eu posso entender que conhecimento é reproduzir. Eu ouço ou eu leio, eu memorizo e eu reproduzo. É uma forma de conhecimento. Não sei se é a forma ideal, eu sei que não é a forma ideal, na realidade, mas nós temos uma tradição de reprodução muito forte na nossa cultura pedagógica, na nossa cultura de ensino. Então, muitas vezes, essa concepção é a concepção que está presente, né, nas práticas pedagógicas. E a gente procura inverter, na realidade, mais do que reproduzir, porque o reproduzir é sempre limitado àquilo que já foi feito, àquilo que já foi descoberto. A nossa ênfase é no produzir. Nós acreditamos que as crianças, por mais dificuldades que possam ter, por mais limitações que possam ter, também podem produzir conhecimentos. E a gente investe muito nessa produção. Quanto que essas crianças vão, elas, formar conhecimentos, enfim. Então, nós estamos trabalhando esses conceitos. Um deles, o que é conhecimento, que nos leva à ideia do que é ensinar. E que nos leva também à ideia do que é aprender. Ora, ensinar, aprender, conhecimento, e falta a contrapartida disso tudo, que é a avaliação. Então, como é que nós avaliamos, como nós entendemos o ensino, como nós entendemos a aprendizagem, como nós entendemos conhecimento. Conhecimento, na realidade, é toda a informação e experiência que nós temos armazenada na memória. Então, tudo que vocês já viveram, tudo que vocês sabem, tudo que vocês sentem, tudo que está dentro de vocês, são conhecimentos. Esses conhecimentos estão armazenados numa memória de longo prazo. Nós podemos recuperar esses conhecimentos e colocá-los em ação, em atividade. E aí nós vamos para a ideia do que é ensinar. Então, muitas vezes o ensinar, ele é visto assim como passar informação. A avaliação vai depender muito de como a gente vê a aprendizagem. Se eu vejo a aprendizagem como uma forma de repetir algum conhecimento pronto e repetir tal e qual ele foi passado, a minha avaliação será uma avaliação de esperar algo que é uma reprodução. Se eu entender, e aí o meu foco vai ser, né, na realidade, no produto, no resultado. E se eu considerar que aprender é um processo de transformação e que para chegar em algum grau de conhecimento é uma caminhada, eu vou avaliar o processo. Será que hoje, frente aos desafios que a gente tem no dia a dia, nós temos um livro com as respostas prontas? Tem algum livro que nos responde nossas dúvidas? Não tem, não existe esse livro. Na verdade, nós temos que preparar as cabeças para a inovação, para a mudança e não para a estabilidade. Nós não temos um mundo mais de estabilidade. Nós temos um mundo de mudanças, de buscar informação. Aprender é ouvir, repetir e fazer treinos para automatizar. Aprender é assimilar e fazer e captar com profundidade a informação. Ou é empregar os novos conhecimentos. Na verdade, tudo isso é aprender. Só que a nossa ênfase, em geral, está no primeiro tópico e não está no segundo e no terceiro. Porque o mais importante disso tudo é empregar conhecimentos. Então, a ideia de mediação, na realidade, é uma ideia de considerar não só aquilo que o adulto pode levar até a criança, mas também considerar aquilo que a criança pode organizar, e o papel do adulto, nesse caso, é um papel de mediação entre o sujeito que aprende e o objeto da aprendizagem. Quer dizer, ele vai gerenciar
esta aprendizagem e não vai entregar pronto aquele conhecimento para o aluno. Todo o procedimento de aprendizagem acontece em etapas. Há um momento que a gente aprende alguma coisa e essa aprendizagem realmente só será efetiva se ela for transferida para outras situações semelhantes. Se vocês não veem generalização, vocês não tiveram uma verdadeira aprendizagem. Verdadeira aprendizagem é acompanhada da aplicação desse conhecimento. A questão da memória, que é tão falada, tão valorizada, tão comentada, eu recebo muitas crianças que vêm com a queixa, é hiperativo, não aprende direito, tem dislexia, tem não sei o quê, tem problema de memória. E será que a gente entende muito bem o que é memória? Talvez a gente esteja lidando com uma noção de memória diferente do que de fato é a memória. Para que essa minha aprendizagem vá para um nível de memória de longo prazo, ou seja, para que ela se fixe na minha cabeça e tenha duração e eu possa recuperá-la lá na frente, não basta simplesmente eu ter ouvido e compreendido. Se vocês não puserem esse meu conhecimento em ação, não ativarem esse conhecimento de uma maneira sistemática, não vai haver registro de longo prazo. Só para um determinado momento, o conhecimento que a gente adquire e que fica retido na cabeça da gente só por um determinado momento e não é ativado de modo que possa ser usado sistematicamente, a tendência é o apagamento. Para a memória tem duas funções. Ela tem a função de reter e ela tem a função de apagar. Tudo que não está sendo ativado, a tendência é liberar espaço para novas aprendizagens. Quantas vezes nós ensinamos as coisas para as crianças e vamos retomar daqui 1 mês ou 2 meses no dia da avaliação? A chance da criança... Primeiro que não necessariamente a gente garantiu que a criança aprendeu naquele momento que foi ensinado. E depois a chance dela guardar isso por 2 meses, 1 mês ou 15 dias é zero, porque não foi ativada a memória de longo prazo, ficou só na memória de curto prazo. A gente tem que ter um carinho muito grande pela memória, porque essa crença de que ouvir, reter, reproduzir é tão simples, ela não corresponde à própria fisiologia do cérebro em funcionamento. Nós temos que compreender como é que funciona. Nós somos profissionais da aprendizagem, profissionais do ensino. Então nós vamos trabalhar muito essa ideia de certo e de errado, que na realidade não tem o certo e errado, tem diferentes momentos de compreensão que cada um pode ter de uma situação. Nós temos que compreender qual é a perspectiva de quem faz. Tudo aquilo que vocês veem uma regularidade, uma forma de agir que se repete, é porque tem uma organização por trás daquilo. Porque assim, vocês podem observar erros eventuais. Alguém errou eventualmente. E vocês podem observar erros sistemáticos. O erro eventual é um erro eventual, não vai além disso. Aquilo que é um erro sistemático, normalmente tem uma regra por detrás. Uma regra que dirige aquela forma de agir ou aquela forma de pensar. Ou seja, levando para as nossas palavras, há uma hipótese por detrás. Há uma hipótese construída. Não importa que tipo de hipótese, mas há uma regra. Então, quando nós falamos em hipótese, a criança constrói hipóteses e começa a se basear por elas para poder agir. Nós estamos dizendo que a criança construiu um conhecimento que pode ser diferente do nosso. E ela aplica esse conhecimento nas situações que ela acredita serem condizentes, enfim, que serem apropriadas para aquele tipo de conhecimento. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar a regularidade. A questão da escrita, dos erros da escrita principalmente. E eu vou dizer para vocês que o ato de escrever é um ato de tomada de decisão. Quem escreve tem que decidir como vai escrever as palavras. Aí eu vejo que ela escreveu errado e eu falo assim, você costuma consultar dicionário? E a criança fala assim, sim. Eu digo, então tem aqui um dicionário, dá uma olhada nessa palavra aí que você escreveu. O que você escreveu aí? Cabeça. Então procura a cabeça. Ela escreveu com S. A criança vai lá no C-A-B-E-S-A. Obviamente não encontra. E a maior parte delas diz para mim assim, esse dicionário não tem essa palavra. Dicionário só serve para quem pensa por hipóteses. E várias. Se vocês vão ao dicionário, é porque vocês estão em dúvida se seria o S, 2 S, se cedilha e assim por diante. Se a criança só tem uma ideia na cabeça, o dicionário não vai funcionar para nada, absolutamente nada, porque ela vai abrir e ela não tem procedimento de busca, porque ela não tem uma ideia que dirija aquela busca. Fato muito frequente também das crianças fazerem junções de palavras. Esse é um erro que acontece muito em texto, a criança vai fazer o texto. É porque quando a gente fala, nós falamos grudando as palavras umas nas outras, nós não damos espaços entre as palavras. Então, quando a criança pensa, ela pensa nas palavras ligadas. Então, há uma tendência natural de começar a ligar nas palavras.
Só que aí ela vai começar a ver, porque obviamente alguém vai dizer, mas você está grudando uma palavra na outra, vai separar a palavra. A criança vai ter que começar a trabalhar com a noção de palavra, coisa que até então ela não precisava trabalhar. Porque quando nós falamos, eu não preciso ficar pensando onde uma palavra começa, onde termina. Agora, na hora de escrever, a gente tem que começar a trabalhar com essa ideia, onde uma palavra começa e onde ela termina. Eu não costumo dizer, você errou. Eu começo a pensar, como que eu vou montar uma estratégia para ela julgar o que ela fez? A gente leva muito as crianças a criarem os conceitos, não só usarem. Na verdade, a gente trabalha muito para que a criança se torne autônoma, né? Porque nós temos muito esse conceito de autonomia, de mediação e de autonomia. Quer dizer, a criança pode produzir, ela pode gerar conhecimentos. Correção ortográfica. Então, onde eu vou, todo mundo pergunta, Jaime, devemos ou não corrigir as crianças? Corrige ou não corrige? O que vocês acham que vai ser a minha resposta? Sim, eu corrijo as crianças. Eu corrijo. Tudo depende da forma como a gente corrige. Podem existir formas mais eficientes, formas menos eficientes. Nem todo mundo vai construir hipótese. Então, a gente, para garantir, nós vamos criar condições para ativar certos conhecimentos e criar uma situação favorável para certas descobertas. Então, antecipadamente, nós definimos que habilidades ou que competências a gente quer desenvolver na criança e vamos criar situações que possam ativar, né, e que possam ajudá-la a construir certos conhecimentos. E um bom falante não é aquele que fala de um jeito só, um bom falante é que compreende as variações e que também varia de momento para momento. Esse é o bom falante. O bom falante não é um falante rígido, que só sabe se portar de uma determinada maneira, com determinado vocabulário. O bom falante ele tem flexibilidade. Ele analisa o interlocutor e ele fala, para esse interlocutor eu vou usar esse registro, para esse outro interlocutor vou usar o outro registro. Esse é o bom falante. Um bom sinal de aprendizagem não é o acerto, é o esforço que a criança faz para dar o melhor de si. Então, esse é o parâmetro que vocês têm que tomar quando avaliam. Quanto que o sujeito está se empenhando na tarefa, dando o melhor dele naquele momento. Para bons aprendizes nunca faltarão bons mestres. Porém, são os maus aprendizes que revelam os verdadeiros mestres.